ficar um pouquinho mais longe, porque eu optei pela mesa, é mais fácil para eu me acompanhar aqui. O assunto de hoje tem a ver com uma passagem, com uma manifestação de Jesus, né, uma das bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não sei se você se lembra, mas eu acho que eu mesma que comentei aqui, né? Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele iniciou sua jornada e depois que ele arrebanhou os seus discípulos, ele começou a fazer então as suas pregações. E o primeiro movimento mais intenso que Jesus fez foi no seu pronunciamento no Sermão da Montanha, que na verdade não era uma montanha. Então a gente encontra referências como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Jesus, ele pronunciou praticamente 4 grupos de sermões. O Sermão da Montanha foi o primeiro, ou o Sermão do Monte foi o primeiro. Então Jesus, ele fazia os seus sermões de 2 grupos. Primeiro, um grupo era para o grupo público, que era para todos. Mas ele também fez sermões voltados só para os seus discípulos. Então, nós temos 2 grupos de sermões pronunciados por Jesus. Os particulares para os discípulos e o público, em que havia um envolvimento maior de toda a comunidade lá nos arredores por onde ele passava. Então, o primeiro foi o Sermão do Monte. Depois nós temos o Sermão Profético. O Sermão do Monte, inclusive, é chamado das Bem-aventuranças, que nós vamos citar algumas coisas daqui a pouquinho. O Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo e um outro sermão que é muito pouco falado, que é o Sermão dos 8 Ais. Esse sermão, na verdade, foi assim, uma reprimenda bem severa que ele fez para com os escribas e os fariseus da época. Mas ontem vamos falar dos sermões. Eu só vou ler o Sermão do Monte, porque é dentro dele que está o tema que nós vamos falar hoje. Então, quando nós lemos sobre o Sermão do Monte, ele tem um grupo de bem-aventuranças em que muitas vezes nós nos prendemos a um grupo bem pequenino, mas na verdade, se nós contarmos, dá mais de 9 bem-aventuranças. Então eu vou lê-lo porque eu não tenho essa memória fácil, né? Então Jesus, vendo a multidão que o cercava, ele subiu então no local que era mais alto, por isso que se chama um monte, né? E assentando-se, as pessoas foram se aproximando dele e seus discípulos se aproximaram mais próximo dele, né? Estiveram ao lado dele e ele então começa a ensinar dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois, porque deles é o reino dos céus, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, ou seja, vieram antes deles, né? Então,
por que é que aconteceu quando Jesus pronunciou essas bem-aventuranças? Provocou um choque naquele meio todo, provocou um choque na sociedade. Então, as bem-aventuranças é uma das passagens que mais marcam a vida de Jesus no seu caminhar naquela época, porque tudo que Jesus coloca como bem-aventurança contrariava todos os valores sociais daquele momento, naquela época. E por conta disso, começa ali as perseguições contra Jesus. Mas como ele sempre foi muito correto, por mais que tentassem derrubá-lo, eles não conseguiram, porque ele tinha uma missão e ele sabia, ele era extremamente inteligente, tinha um conhecimento vasto da vida, porque ele veio a pedido do Pai. Então ele tinha um conhecimento muito amplo, que nós não temos nem uma unhazinha em relação ao conhecimento que ele tinha. Então ele conhecia aqueles corações. E nesse sermão ele fala aqueles corações sofridos. Mas rapidinho chegaram as notícias nos ouvidos dos poderosos da época. E daí logo iniciaram então as perseguições. Mas nós não viemos falar desse grupo todo. Nós vamos falar de um que é muito pouco abordado, que é justamente bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós encontramos essa passagem em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 3. O que será que Jesus quer dizer quando ele promete o reino dos céus? Muitas vezes nós imaginamos que ele está prometendo a espiritualidade, nós que somos espíritas, porque as outras doutrinas acreditam que é o céu mesmo, alguns acreditam que é o céu físico. Nós que fomos crianças católicas, né? Eu me lembro que eu fui doutrinada no catolicismo, frequentava catecismo, e eu imaginava que era um céu, só que era um céu muito alto, que eu não ia enxergar Deus, mas eu sabia, achava que era um céu físico. E muitos acreditam ainda nessa coisa estranha de imaginar que seja um céu físico. Mas, na verdade, Jesus fazia referência, esse reino dos céus que Jesus fazia referência, tinha a ver com o íntimo de cada um de nós. Por isso, todos aqueles detalhes das suas bem-aventuranças. Por isso que cada frase é diferente uma da outra e ele promete alguma coisa. Na verdade, a proposta das bem-aventuranças seria o resumo de um manual de conduta nossa aqui na Terra. Se nós analisarmos item por item, nós vamos perceber que se seguíssemos tudo que está previsto ali nas bem-aventuranças, nós nos conduziríamos sempre no caminho do bem, estaríamos sempre no caminho da fraternidade e do amor. Mas nós não conseguimos entender essas passagens. Que dirá então essa que parece muito estranha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque na nossa cabeça, o que nós popularmente entendemos como pobre de espírito? Às vezes nós estamos conversando com alguém, nós não queremos engatar numa discussão, a gente quer evitar uma discussão, a gente fala, deixa para lá, esse cara é pobre de espírito mesmo. Não é o mesmo sentido que Jesus quis colocar. Pobre de espírito não é alguém que é ignorante, não é alguém que está desprovido de valores. O sentido de pobreza de espírito aqui é outra que Jesus nos traz. E é isso que nós vamos ver. Mas antes de falar de pobre de espírito, é importante saber por que é que ele promete o reino dos céus e o que significa esse reino dos céus que ele nos promete. O reino dos céus prometido por Jesus, e não só nessas passagens das bem-aventuranças, mas todo momento que ele fala do reino dos céus, ele fala de um reino que está dentro de nós. É o estado íntimo do nosso espírito. É o que nós sentimos, é um sentimento. Não é nada que passa pelo nosso intelecto. É um estado de alegria plena,
de felicidade que a alma experimenta. Aqui está muito bem colocada a alma, porque nós podemos viver o reino de Deus enquanto aqui estamos, porque nós somos espíritos encarnados. Então nós chamamos de alma a nós, porque nós somos espíritos encarnados. Quando nós deixarmos o corpo físico, nós não nos chamaremos de almas, nós seremos só espírito, porque não temos o corpo. Então, quando ele fala disto, ele já está prometendo o reino de Deus para quando nós aqui estarmos, não para quando nós formos para a espiritualidade. E também não é, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o reino de Deus aqui tem o sentido daquilo que nós experimentamos. Então, quanto melhores nós formos, maior vai ser a sensação que nós experimentaremos de alegria, de felicidade, mesmo diante das dores, das dificuldades. Mesmo estando em sofrimento, nós seremos felizes. Porque uma pessoa pode estar sofrendo, mas ela está feliz. E eu me lembro aqui do Jorge Elahá, ele cita sempre um exemplo muito prático para nós entendermos que alguém pode sofrer, mas estar feliz. Parece que não, mas não é bem isso, é verdade mesmo. Felicidade é uma coisa, sofrimento é outra. O sofrimento está muito relacionado com a percepção que nós temos aqui na Terra em relação às coisas, aos fatos, à dor física que nós temos. A felicidade é um estado de alma. Então, lembrando desse exemplo que o Jorge nos dá, ele cita assim: uma mãe que vai dar à luz, ela entra em trabalho de parto. O trabalho de parto pode ser demorado e muito doloroso. E ela está em sofrimento, mas ela está feliz porque ela vai receber seu filho. Aquilo que ela mais esperava ter nos seus braços é o filho. Então, ela experimenta a alegria e enfrenta aquela dor. Terminou a dor do parto, aí experimenta o êxtase da alegria de ser mãe, a felicidade de ser mãe, né? Principalmente quando a mãe deseja ter um filho. Ela deseja a maternidade, né? Então, essa sensação, esse bem-estar que a mãe experimenta ao receber o filho no braço, é uma alegria plena. Então, quando ele fala isso, ele não está prometendo para quando nós desencarnarmos. Ele está nos prometendo que nós poderemos experimentar essa felicidade plena enquanto aqui estarmos. Mas poderemos também experimentar depois de nós irmos embora daqui. Quando? Quando nós desencarnarmos, porque daí sem o corpo físico, a nossa percepção da vida amplia muito. E nós vamos entender melhor o sentido da vida, vamos entender o sentido da imortalidade, nós vamos nos identificar muito mais com Deus, né? A propósito, para quem gosta de leitura, procurem ler o livro Céu e Inferno, é uma das obras básicas da doutrina espírita, né? Do Pentateuco, que Kardec nos deixou e que a gente lê muito pouco, mas vale a pena ler, principalmente a parte 2. A parte 1, a parte primeira, ela é bastante cansativa, difícil, ela é repetitiva, porque ele aborda justamente o sentido da justiça divina, falando do céu, do inferno, do purgatório e tudo mais. Mas a segunda parte, ele fala da passagem e depois vem os exemplos dos espíritos que fizeram a sua passagem, que desencarnaram. E aí, todos os espíritos que desencarnam relatam a importância da prece, a importância da oração e como eles se percebem após o desencarne ou após a morte, né, do corpo físico. Mas todas as descrições contidas ali, todos solicitam
que nós aqui encarnados façamos preces por eles. Porque a prece leva o espírito a viver essa condição, que é um estado de plenitude, de paz, quando a consciência fica tranquila. E nós podemos experimentar perfeitamente isso aqui. E é por isso que Jesus, ele fala, e ele fala para todas aquelas pessoas que estavam justamente dentro dessas condições que ele refere nas bem-aventuranças, né? Então, falar do reino dos céus prometido aqui, está Jesus se referindo a um sentimento íntimo que nós vivenciamos dentro de nós quando nós estamos em harmonia com as leis divinas. E já já nós vamos entender o que é estar em harmonia com as leis divinas, né? Estando encarnado ou não. Então vamos entender o que quis Jesus dizer sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E quero lembrar também que esse assunto, ele faz parte do sétimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é tão importante que Kardec dedicou só para este assunto um capítulo todinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele abre esse capítulo, a primeira coisa que ele se refere é ao orgulho do homem. Porque agora nós vamos entender então o significado que Jesus nos propôs quando ele fala em pobre de espírito. Kardec, ele diz o seguinte, analisando o comportamento do homem, ele fala, os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, isso é muito importante, porque é na visão nossa de homens encarnados, né? Fazem geralmente tão elevada a opinião de si mesmos, ou seja, o orgulho, né? O homem se sente muito orgulhoso de si mesmo, da sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas da sua atenção. E se nós olharmos para o nosso dia a dia, não é assim que nós vivemos? A maioria de nós vive assim. Acorda de manhã, despertador tocou, já começa a correria, né? Vai lá para o banheiro, escova o dente, arruma filho, arruma carro, se prepara para sair, vai embora para o trabalho. Não faz nenhuma prece. Nós mais velhos fazemos isso porque a gente está em casa, vai com um pouco mais de tempo, né? Mas quem vive correndo com trabalho, o pessoal mais jovem, é bem esse ritmo. Sempre aguarda um minutinho a mais que puder de sono para não deixar o despertador tocar para poder descansar um pouquinho mais. Mas vai na correria. Aí engata aquele corre-corre que esquece de que Deus existe. De que a essência da nossa vida não é o corpo físico, não é o corre-corre do mundo material, mas é a vida espiritual. Mas somos assim. E aí Kardec já começa dando esse puxão de orelha em nós. E ele fala, preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar seu pensamento a Deus. Mas se ainda o fazem, ou seja, se admitem que Deus existe, que é necessário fazer essa conexão com Deus como nosso Pai, uma das coisas que nós não conseguimos trazer como confiança dentro de nós é um atributo muito importante de Deus, que é Deus que é providencial. Um dos atributos importantes de Deus é a providência. O que significa a providência de Deus nas nossas vidas? É que tudo que nós vivemos está sob o olhar de Deus e é permitido, porque o que não tiver permissão divina não nos acontece. E se nós pararmos para avaliar quantas situações nós vivemos ao longo da nossa existência e que nós paramos e pensamos assim, só por Deus mesmo. A gente reconhece que a gente escapou por um triz de uma situação gravíssima, que a nossa vida
foi impedida de se distinguir naquele momento, graças a Deus. Quantas vezes nós vivemos isso? Ou às vezes coisas simples do nosso dia a dia. A gente fala, nossa, foi por Deus que eu encontrei fulano, porque eu estava precisando encontrá-la mesmo para poder resolver isso, aquilo e mais aquilo. Ou eu precisava disso justo nessa hora e ela parece que foi colocado nas minhas mãos. E a gente acha que tudo isso é coincidência, foi sorte. Mas nada disso e nada disso acontece se não houver a força divina gerenciando as nossas vidas. E é isso que Kardec chama atenção, o quanto nós damos importância para esse atributo divino. E aí foi esta conduta que levou Jesus a dizer exatamente isso, que o reino dos céus é para os simples de coração e humilde de espírito. Se nós pararmos para pensar, se nós observarmos bem a nossa volta, quando nós encontramos pessoas bem simples de coração, simples aqui, não é aquela pessoa pobre, não é aquela pessoa assim que não tem boca para nada, que não se defende, não é bem assim. O simples é aquela pessoa que ela é pura bondade, ela não se magoa com as coisas, é aquela pessoa que não responde bobagem, é aquela pessoa tolerante, aquela pessoa que a gente olha e fala, meu Deus, como é gostoso estar do lado dessa pessoa. O que a gente percebe? Essas pessoas são simples, mas elas também têm um coração humilde. E aí que é a grande charada. O que Jesus quis dizer quando ele fala em pobres de espírito? A pobreza que ele faz referência, a pobreza do orgulho, a pobreza da vaidade, a pobreza dos comportamentos que nos tornam cada vez mais egoístas e mais distantes do outro, que nos faz nos sentirmos superiores, melhores e olharmos sempre com o canto dos olhos para os outros. Essas faltas de virtudes é que são as nossas pobrezas. E são pobrezas do nosso espírito. Mas quando Jesus fala em pobres de espíritos terão o reino de Deus, ele está destacando que nós somos realmente pobres da beleza espiritual, pobres da humildade, e nós precisamos nos enriquecer desses valores. E quando ele fala de pobres de espírito voltado para aquelas pessoas, é porque ele sabia que aquelas pessoas tinham muito mais pureza, porque elas não tinham muito o que almejar, a não ser aquela realidade do dia a dia deles, porque a realidade cultural da época deles não lhes permitia nem sequer sonhar. Hoje, nós vivemos de tal forma que todos nós, por mais simples que sejamos, nós temos sonhos, nós temos vontades, nós temos desejos e nós trabalhamos para alcançar esses desejos, né? Mas naquele tempo era tudo muito simples em todos os sentidos, materialmente e de vivência espiritual, porque poucos deles tinham acesso ao conhecimento espiritual, vieram a ter com a vinda de Jesus, porque até então eles tinham todo aquele conhecimento próprio do judaísmo, cheio de rituais, cheio de coisas escondidas, que somente os sacerdotes tinham acesso ao conhecimento. A mulher, então, nem acesso ao conhecimento nenhum elas tinham, porque elas só iam nos templos para prestar serviço nos templos, para fazer a comida para os sacerdotes, para fazer a comida para os líderes ali presentes, mas elas não estudavam as Escrituras. E as Escrituras eram interpretadas de acordo com o conceito que eles tinham na época. E os outros, todos aquele povo, a maioria não tinha esse acesso. Mas Jesus reconhecia a grandeza de espírito que essas criaturas tinham. E é por isso que ele começou a valorizá-las, né? Destacar aqueles que eram pacíficos, aqueles que eram pobres de espírito para Jesus, aqueles que eram humildes. Não os pobres materialmente, mas os que eram humildes.
Então, sinônimo de pobre de espírito para Jesus é humildade. Por isso que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele quis dizer assim, bem-aventurados os humildes. Por quê? Humilde é aquele que já deixou de ter o orgulho, de ter o egoísmo, de ter a vaidade, porque já conseguiu trabalhar ao longo das suas existências, ou até mesmo nesta encarnação, já tendo ganho mais sensibilidade de alma, porque uma alma que é sensível, ela é mais empática, ela é mais compreensiva, ela é mais paciente. Então, ela vai se tornando cada vez mais humilde. E aí, foi isso que levou então Jesus a enfatizar a necessidade de nós nos tornarmos humildes. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus. Isso também eu já ouvi muito, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar muito com camadas mais pobres assim na comunidade, em função da minha área, porque eu fui enfermeira de saúde pública, né? E aí a gente via assim que às vezes as pessoas moravam em condições muito precárias, mas tinham um orgulho muito grande, bastante agressiva às vezes. Por quê? Porque não entendia a sua situação, achava que era obrigação do outro resolver os seus problemas. Quer dizer, quanto mais nós somos orgulhosos, mais aumenta nosso impulso de agressividade. Quanto mais egoístas nós somos, mais nós queremos primeiro para nós e menos para os outros. Então, essas características não faz parte desse pobre de espírito que Jesus fala. Por quê? Não é a pobreza material, mas sim as condições do espírito da pessoa é que vai caracterizar a sua grandiosidade, para que ela de fato possa viver dentro de si o reino de Deus, que é manifestando esse comportamento de humildade. A humildade leva ao quê? A aceitação, ao entendimento das dificuldades do outro. E nós vamos então fortalecendo dentro de nós um amor fraterno muito mais ampliado. E era isso que Jesus recomendava. E é por isso que os seus ensinamentos, as suas bem-aventuranças, se aplicam perfeitamente hoje nos nossos dias. O que Jesus então entendia é que uma pessoa pobre de espírito é aquela que contém dentro de si a simplicidade, nobreza de espírito, né? Quando nós falamos nobreza de espírito, não é aquele que tem status de nobreza na sociedade, mas é aquele que tem valores, que tem comportamentos morais dentro dessas virtudes que acabamos de falar. A humildade, né? E Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho, de vaidade. Jesus prevê que os pobres de espírito são aqueles que possuem bens que a traça não devora, que nenhum ladrão pode subtrair. São aqueles que têm valores no seu espírito, que têm valores morais muito sólidos. Agora, é fácil nós conquistarmos isso? Não é. Nós precisamos ter essa consciência, por isso que é importante nós entendermos o verdadeiro sentido que Jesus nos trouxe, né? Então, os pobres de espírito, no seu sentido evangélico, são os que não têm orgulho, os humildes, o que não se envaidece pelo que sabem. Então, a gente não diz, tem uma frase que diz assim, sábio é aquele que sabe que não sabe. Conhece bem essa frase, né? O verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, porque nós sabemos pequeninas coisas ao longo da nossa vida, mas nós não sabemos tudo.
Quando nós olhamos tudo isso, por isso que é difícil nós entendermos a dimensão de Deus, nós podemos viver infinitas vidas e ainda assim nós não alcançamos a plena sabedoria divina. Jesus conseguiu alcançar a sabedoria relativa, muito próxima de entender o Pai, porque ele entendia o pensamento divino. Mas nós estamos muito distantes disso. E, no entanto, nós somos muito orgulhosos, né? Se nós pararmos para observar, por que tem tantas disputas na tecnologia moderna? Porque a gente vê essas disputas aí na internet por conta da gente ver pessoas se promovendo, se projetando, alguém descobre alguma coisa, precisa esconder, né? Entre cientistas, quem viveu a universidade sabe disso. Entre aqueles que são pesquisadores, escondem muito seus resultados até que seja divulgado. Enquanto não tiver a segurança da divulgação, as pessoas não compartilham o seu conhecimento. Por quê? Por causa justamente dessa postura do orgulho e da vaidade. Então, Jesus recomenda que a modéstia e a sabedoria sejam a marca daqueles que são pobres de espírito. E já vamos terminar, né? Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para nós alcançarmos o reino de Deus, como disse Jesus. E a humildade, ela é propulsora. O que é propulsora? É aquela que empurra, aquela que faz acontecer em nós grandes ações, mas não ações para serem vistas pelos outros. Grandes ações morais na nossa esfera pessoal, que nos torna grandes diante de nós mesmos e de Deus, mas não diante dos olhos dos outros. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos. Nós vamos ver porque é importante isso. Não fazem ostentação daquilo que sabem e nem se sentem vestidos de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se daqueles que os afrontam com seu orgulho. Então é muito simples nós olharmos, e nós temos exemplos interessantes de filmes aí, né? Tem um filme Deus Está Morto, não sei se vocês já assistiram, tem 1, 2, não sei se já tem 3. E todo o tema, toda a temática desse filme está muito envolvido com essa questão do orgulho do pesquisador, né? E quando o aluno que era mais espiritualizado começa a questionar, mesmo o professor, né? Porque são filmes de pessoas diferentes. Aí, então, a gente vê o quanto que o homem terreno, aquele que é o estudioso, que se considera sábio, ele é orgulhoso. Cai naquilo que Kardec disse lá no capítulo 7. A pessoa humilde, ela cala-se diante de palavras tresloucadas, diante de palavras ofensivas, porque não as atinge. Suporta a injustiça e vibra com a verdade. Isso é um parâmetro para nós, para sabermos como que é que nós andamos com a nossa humildade. Não é para nós medirmos os outros, é para medirmos a nós mesmos, né? Então, a humildade respeita o homem não pelos seus haveres, ou seja, não pelo que ele tem, mas pelas suas reais virtudes. Virtudes aquelas que nós já citamos lá no início, né? E um ponto muito importante, e que agora há pouco eu falei, muitos são as pessoas que confundem humildade com servilismo. Ser servil é uma coisa, ser humilde é outra. A pessoa que é servil é aquela que se submete sem perguntar nada. É aquela pessoa que se coloca como sendo resignada, mas na verdade ela não tem resignação, ela tem medo. Ela tem medo de se colocar, ela tem medo de perder postos, ela tem medo de fazer enfrentamento. São pessoas que são servis. E nós encontramos muita gente assim, no nosso trabalho, na política, na sociedade, né?
Dentro da nossa casa, entre nossos filhos, nós temos filhos que são mais serviços do que o outro. Então, essa característica não é humildade, isto é, se submeter para obter vantagens, para ter segurança ou por ter medo mesmo. Isso é o servilismo. O humilde não. O humilde, para ele não aceita desmandos, ele não compactua com equívocos. A pessoa que é humilde, ela também não se ela sabe ser submissa no momento certo. Mas em que sentido? Usando a razão, analisando o contexto para verificar se naquele contexto ela deve se calar ou ela deve se colocar. Então, ser humilde não significa se calar sempre. Muitas vezes nós precisamos nos colocar. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alardes e sem fantasias. Então, ser humilde ou pobre de espírito tem a ver conosco mesmo, de nós para conosco mesmo. Não tem nada a ver com os outros. E aí, por isso, vale a pena nós fazermos esse exame de consciência para verificar o quanto nós realmente estamos atrás dessa bem-aventurança de que Jesus disse. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria, que garantem aos seres a felicidade material, mas não vai lhe proporcionar a felicidade do reino dos céus, como prometeu Jesus. O que nos encaminha para isto são atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Então, uma outra palavra muito importante que Jesus propõe nessa passagem é que sejamos humildes. E à medida que nós somos humildes, nós vamos desenvolver o amor incondicional. Por isso que eu disse que dá para a gente experimentar esse reino de Deus aqui enquanto nós estamos. Porque tem muitas situações que nós sentimos esse amor incondicional. Pais pelos filhos, mães pelos filhos, né? Filhos por pais, principalmente quando nós nos encontramos entre espíritos afins, é natural que tenhamos essa sensação gostosa, né? Do amor sem condição nenhuma. A gente ama por amar. Isto é realmente pobre de espírito. Mas para isso nós precisamos, como propõe a doutrina espírita, estudar. Por exemplo, nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Talvez não tenhamos prestado atenção antes. Eu me lembro que eu nunca fui parar para prestar atenção. Foi quando eu escolhi esse tema que eu comecei a ler mais a fundo, fui entender. Então é por isso que nós temos que estudar, né? O conhecimento nos auxilia muito. E para fechar, pobres de espírito são os simples e nobres, é o resumo. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus? Porque o sofrimento vem, as dores vêm, e se nós não tivermos essa conexão com Deus, essa fé em Deus, esse amor por Deus, nós nos fraquejaremos. Nós temos que nos colocar humildemente diante de Deus, aceitar as experiências porque elas são desafios para o nosso crescimento e não entender como punição da parte dele. Porque o Pai verdadeiro ama seu filho, mas não pune, lhe dá a oportunidade de aprender, de ter desafios para crescer. Nós que somos pais encarnados, nós não impedimos nossos filhos de aprender a andar, de aprender a experimentar comida, muito pelo contrário, né? Se nós não fizermos nossos filhos experimentar os diferentes alimentos, eles não vão se nutrir, mas eles não querem, não é verdade? Se nós não deixarmos nosso filho cair e se levantar e ajudá-lo a se levantar, eles não vão aprender. Deus age assim conosco também. E pobres de espírito são aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com muita humildade para poder se transformar. Reconhece o quanto ainda não sabem. Pedem humildemente a Deus o amparo indispensável às suas almas ainda frágeis. Por quê?
porque humildemente reconhecem sua própria fragilidade. Quando nós os olharmos e reconhecermos que somos ainda muito frágeis, muito imperfeitos, nós conseguiremos então sermos humildes. E sendo humildes, nós saberemos entender as dificuldades do outro, porque nós sabemos que também somos difíceis e temos nossas dificuldades. Então era isso que eu gostaria de deixar aqui como mensagem sobre esse tema, mas vale a pena ver as outras bem-aventuranças. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui bebendo dessa energia dessa casa. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Obrigada. Depois eu desligo.